A paz do Senhor a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. No livro de Levíticos. Levíticos capítulo 6, verso 12. Levíticos 6, 12. Quantos escutaram aí? Estão escutando, amados? Levíticos 6, 12. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar aqui um tema que nós trabalhamos no GCL, a pedido do bispo. Nós vamos continuar aqui com esse tema. Quantos têm ido aí ao GCL, as células? Ih, rapaz, catuca teu irmão e fala assim, ó, tá perdendo. Ah, tá sendo top. Tá sendo uma bomba, aquele negócio lá, amém? Quantos estão indo aí dar um glória a Deus? Quantos têm ido? Olha lá. Bom, você tem que ir lá no grupo de célula nos lares, tem sido uma benção. Estamos estreitando nossos relacionamentos, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo. E essa quinta-feira nós falamos um pouco sobre Levítico 6. Antes de entrar, vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nessa noite, queremos te louvar, agradecer o teu santo nome e dizer, Senhor, que precisamos da tua presença, da manifestação do teu Espírito nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso espírito, para que possamos entender a revelação da tua palavra. A palavra já foi revelada a nós precisamos do entendimento do Teu Espírito Santo. Caia por terra agora todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito contrário à ação, o Teu agir, todo espírito de perturbação, em nome do Senhor Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Diz assim... Se tiver aí, isso, amém. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se... 13. O fogo arderá continuamente sobre... Não se apagará. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela foi proferida por Deus, foi dada por Deus ao seu servo Moisés. O povo aqui havia acabado de sair do Egito. Nós sabemos que o povo foi escravo no Egito, sobre a mão pesada de Faraó. Peregrinaram no deserto, e durante a peregrinação, nós vimos ali os hebreus morando em tendas, sob a liderança de Moisés, milagres acontecendo, coisas extraordinárias no deserto acontecendo, amém? As coisas extraordinárias estavam acontecendo onde? No deserto, aleluia. Aqui já vai um ensinamento. As coisas extraordinárias acontecem no deserto. Às vezes você está aí, calma, vai acontecer alguma coisa, Deus vai
mover essas águas aí, Deus vai dar água da rocha, Deus vai dar uma coluna de fogo, Deus vai dar uma coluna de nuvem, Deus vai dar o maná, Deus vai dar a lei. Tem coisas extraordinárias acontecendo no deserto, apesar de ser deserto. Amém? Então o povo está naquele ambiente, e Deus leva o povo para o deserto. E ali Deus tem o desejo de tabernacular com o povo, com o seu povo, morar com o seu povo. E Deus pede para que Moisés, Deus dá a ordem a Moisés, as diretrizes, construa um tabernáculo. Isso está lá em Êxodo 25, 3. Porque eu quero habitar no meio do povo. Então Moisés vai lá, Deus manda trazer oferta, ouro, prata, bronze, cobre, púrpura, tecidos finos, traz ofertas alçadas, e Moisés começa a recolher aquela oferta no deserto para a construção do tabernáculo, que foi chamado o tabernáculo de Moisés, a tenda da congregação. E essa tenda ela ficava no deserto, no meio do acampamento, e ao redor as tribos, elas tinham as suas tendas, eles moravam em tendas ainda. E Deus queria habitar no meio do povo, em meio ao deserto. Aleluia! Em meio ao deserto, Deus está contigo. Em meio ao deserto, Deus está conosco. Aleluia! Por mais que adverso o deserto seja, contrário à procriação de vida, à subsistência, quando Deus está no meio, Deus sustenta, Deus traz o sustento, Deus traz a provisão, Deus traz o livramento, porque Deus está no meio do povo. Então ali eles constroem o tabernáculo, constrói ali a tenda que ficava dentro que era o tabernáculo, dentro, né? Tinha ali por volta da tenda cortinas que tinham colunas, que erguiam as colunas, e tinha a tenda, logo à entrada tinham 4 colunas, depois vinha o altar de bronze, depois o altar de incenso, ali era o pátio ou o átrio, logo após vinha o lugar santo, e por fim o lugar santíssimo. No lugar santo estava o candelabro ou a menorá, a mesa do pão das preposições, mais um altar de incenso, e do santíssimo lugar a arca da aliança, com o propiciatório, os querubins, e dentro a vara de Arão e a lei. Deus habitando, a sua presença no meio do povo, no meio do deserto. Agora, esse texto que nós lemos de Levítico vai dizer que o fogo deve continuar no altar, não deve se apagar. De que altar aqui a palavra está falando? Do primeiro altar, do altar de bronze, onde eram oferecidos sacrifícios de paz e holocausto. Ali, para que você pudesse prosseguir ao santo lugar e ao santíssimo, primeira coisa você precisava passar no altar. Amém? Então nós vamos discorrer um pouco sobre esse altar. Todo o Antigo Testamento, toda a figura, toda aquela, né, aquele culto, aqueles rituais, aquela forma de culto do povo hebreu, foi para o tempo deles. Mas quando nós chegamos na nova aliança, algumas coisas mudam. Mas a aplicação, as sombras, como diz o apóstolo Paulo, as figuras
que havia na velha aliança, na antiga aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, elas têm uma aplicação para os nossos dias. Nós hoje não precisamos sacrificar animais, nós hoje não precisamos sacrificar rolinhas, nós não precisamos entregar ofertas de cereais, mas tudo aquilo tinha uma aplicação para o povo naquela época e uma aplicação para nós nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, na sua última carta de 2 Timóteo, ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para reguardar, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós não podemos jogar o Antigo Testamento, todo aquele aparato, aquela liturgia, nós não podemos simplesmente descartar, porque existe algo a ser ensinado. E muitas vezes o próprio Novo Testamento explica o Antigo Testamento, amém? Quantos estão entendendo? Então as Escrituras, como Paulo diz, as Escrituras divinamente inspiradas, porque tinham Escrituras que não eram inspiradas. Macabeus, livro de Enoque e tantos outros livros da época que não são canônicos, que não têm a inspiração do Espírito Santo. Por isso Paulo está falando, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino. Amém? Amém? A Bíblia que Jesus lia era a antiga aliança. E ele veio aperfeiçoar, ele veio ampliar o sentido da lei e dos profetas. Amém? Então, Paulo está dizendo, tudo é proveitoso para o ensino. Agora nós lemos um texto que fala de altar. O fogo deve arder no altar. O altar, como eu já falei, servia para o sacrifício. Ali você levava um cordeiro, um cabrito, uma rolinha, uma oferta de cereal ou um bezerro, e ali você ofertava ao Senhor. Oferta fala de adoração. Diga assim, oferta, ou melhor, altar, diga altar, fala de adoração e sacrifício. A aplicação para os nossos dias hoje, quando falamos altar, nós temos que entender que altar hoje para nós, para eles eram, para nós também, é um lugar de adoração e sacrifício. Quando nós falamos, sobe aqui no altar, nós estamos falando que esse lugar foi separado por Deus para ser um lugar de adoração e sacrifício. Aleluia! Na antiga aliança, vários altares foram erguidos. Abraão ergueu o altar, Jacó ergueu o altar, Isaac ergueu altares, Noé, Moisés, homens e mulheres de Deus, Elias reparou um altar de adoração, onde havia sacrifício, onde havia adoração, tinha um altar. O altar era um lugar onde se você ia ofertar e sacrificar, era um lugar onde você ia adorar a Deus. Amém? Veja comigo Gênesis 22, 4, 3, vai dizer: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, Gênesis 22, 4 e 5, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço, está falando de Isaac, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Repare que Abraão não está falando, e havendo sacrificado, retornaremos. Ele está falando, quando formos adorar, nós vamos retornar.
Porque para Abraão, adoração, altar e sacrifício significa louvor a Deus, adoração. Então, por isso que ele usa a expressão, nós vamos adorar. Quando eu for sacrificar, quando eu for a algum lugar, eu vou adorar. Eu vou ofertar, eu vou adorar. Eu vou sacrificar, eu vou adorar. É isso que Abraão está dizendo. Amém? Então, altar é um lugar de adoração. Não há como prosseguir na vida cristã sem passar pelo altar de adoração. Não há como entrar no santo lugar sem passar primeiro no altar de holocausto. Não há como entrar no santíssimo lugar se primeiro não passarmos pelo altar da adoração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Em Hebreus 13:15 vai dizer: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Sacrifícios de, olha a expressão que o escritor aos Hebreus está falando, sacrifícios de louvor. Isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui o autor de Hebreus está ligando sacrifício a louvor, a adoração, que não é mais necessariamente uma emolação de um animal, em si, algo que eu oferto ao Senhor, algo que eu entrego na presença do Senhor, é algo que eu deixo no altar. Sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Quando eu entro nesse lugar, irmãos, quando eu fecho meus olhos, quando eu começo a professar, o Senhor Jesus Cristo salva, o Senhor Jesus Cristo liberta, o Senhor Jesus Cristo cura, eu te louvo, Senhor, eu estou oferecendo sacrifícios ao Senhor. Meu lábio está confessando, meus lábios estão adorando, ainda mais quando isso é feito em espírito e em verdade. Agora Paulo no versículo em Romanos 12:1, na carta aos Romanos, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem aí? Isso aí. Vamos ler todos aqui mais uma vez. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Espera aí. Antes eu levava um animal, agora eu levo a minha vida diante do altar. Antes eu levava um bezerro, agora eu levo o meu ser. Antes eu levava uma rolinha, uma oferta de cereais, hoje eu levo a minha alma, o meu espírito ao Senhor. Eu apresento o meu ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. O culto do cristão é o sacrifício da sua própria vida, é o seu louvor, é a sua devoção, que é apresentada diante do altar do Senhor. Tudo isso eu estou falando para a gente voltar ainda lá no texto de Levíticos. Por quê? Nós temos que entender que existe uma aplicação daquele texto para nós. Existe um ensinamento quando Deus dá a ordenança a Moisés. O fogo não pode se apagar. Diga para o seu irmão, o fogo não pode se apagar. Aleluia. É preciso haver sacrifício. É preciso haver entrega das nossas vidas ao Senhor. Olha o que diz Russell Norman Champ, um grande teólogo. O altar é a alma do crente, onde a adoração a Deus é elevada. Aleluia. A tua alma, o teu ser é um altar de adoração ao Senhor. Nós cantamos aqui: um altar de adoração seja sempre levantado, Jesus, Filho de Deus. É no nosso ser, é na nossa alma, é no nosso interior. Nós somos um altar. O tabernáculo, existiam muitas aplicações. O tabernáculo aponta para Jesus.
O tabernáculo aponta para a nossa vida. O tabernáculo aponta também para as regiões celestiais, onde há a morada celestial. Às vezes nós vamos ler alguns textos, eles não têm uma aplicação só, ele tem várias aplicações. Há uma tipologia, e o tipo e o antítipo, que é o cumprimento, são diversos. Como eu falei, o tabernáculo mesmo não tem só uma aplicação, existem várias aplicações, mas nós somos também o tabernáculo do Senhor. Amém? Nós somos esse altar onde Deus quer receber o sacrifício. Agora, voltando lá, onde o fogo não pode se apagar, onde o sacerdote deveria pôr lenha todas as manhãs, não é isso que diz o texto, verso 12? Quando nós vemos aquele ritual do sacerdote, aquele culto dos levitas, do sumo sacerdote, nós aprendemos algumas coisas que não são só para os dias do tempo de Moisés, não só para os hebreus, mas para os nossos dias. Primeira aplicação que eu aprendo: para haver adoração é necessário obras, ações e movimentos. Vamos repetir: para haver adoração é necessário obras, ação, movimento. Amém? O texto vai dizer que o sacerdote, ele tinha que pôr lenha no altar todos os dias. O sacerdote tinha que trabalhar todos os dias num revezamento para que o fogo não se apagasse, para que o sacrifício sempre pudesse ser feito. O fogo no altar de bronze, o fogo no altar da congregação não podia se apagar, e era necessário o esforço diário, trabalho dos levitas, dos sacerdotes, e eles eram separados exclusivamente para isso. Separado, santificado. Separado, coloque isso na sua cabeça. Sempre que falarmos de santificado, de santidade, é separado. E aquele sacerdote, aquela tribo de Levi, era separada para servir no tabernáculo, trabalhar no tabernáculo. Então, tinha que ter trabalho. Aleluia. Tinha que ter trabalho, movimento, ação no culto. Olha o que diz Atos 7:28. Porque nele vivemos, nele movemos e existimos, como também alguns de vós, poetas, dizem, pois somos também sua geração. Olha o que a palavra está dizendo: nele vivemos e nele nos movemos. O evangelho não é estático, o evangelho não é parado. O evangelho do Senhor Jesus precisa de ação, precisa de movimento, precisa que você faça o seu esforço diário para que o altar continue queimando, para que o fogo continue aceso. É necessário movimento. Aleluia. Em Efésios 2:10 vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para boas obras. Você foi criado para se movimentar, você foi criado para trabalhar, você foi criado para as boas obras. O Senhor te separou para o seu trabalho, para a seara. Nós precisamos entender isso. Amém? Paulo vai escrever na sua carta aos Efésios, se eu não me engano é aos Efésios: mas vós sois povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós somos um povo de um sacerdócio real. Eu sou sacerdote, você é sacerdote diante de Deus, e nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Aleluia.
Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Por isso temos que todos os dias nos movimentar na sua presença, apresentar boas obras. O Senhor requer os frutos. O Senhor requer os frutos das nossas mãos, o trabalho para o qual Ele nos designou, para que a chama não se apague. Tiago, esse é um texto bem conhecido nosso, Tiago 2,26, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Irmãos, nós precisamos todos os dias estar diante do altar de Deus. Nós precisamos de todos os dias passar pelas portas do tabernáculo e oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifícios agradáveis. A obra sem fé, a fé sem obra, ela é morta. É o que diz a palavra. Não dá para vir aqui na igreja no domingo, na quarta-feira, e achar que a sua vida está bem. A nossa incumbência como reino de Deus, como sacerdócio real, é todo dia estar na presença de Deus queimando, é estar na presença de Deus clamando, suplicando, pedindo ao Senhor que o seu fogo venha arder no meu coração, que o seu fogo venha queimar o sacrifício que eu estou oferecendo, que o seu fogo venha consumir a oferta, e essa oferta suba como incenso suave, todos os dias. Então é preciso movimento para que a adoração seja feita, para que o fogo continue aceso. Não é estático, precisa de ação. Segundo ponto, para o fogo queimar, é preciso haver constância. Diga para o seu irmão: constância. Fala para ele: constância. A palavra de Deus vai dizer: o fogo não deve apagar. Todos os dias o sacerdote comparecerá no tabernáculo. Todos os dias o sacerdote pôr a lenha. Todos os dias o sacerdote vai aparecer, vai entrar na minha presença. Todos os dias são dias de sacrifício. Constância, é isso que Deus quer. Deus quer movimento do seu povo, e Deus quer o quê? Constância. Não basta fazer uma vez, tem que se fazer sempre. Eu gosto muito daquele texto onde o apóstolo Paulo vai falar: eu gastarei e me deixarei gastar por as suas vidas. O apóstolo Paulo entendeu que ele tinha uma missão, que ele tinha que fazer, ele tinha que queimar, ele tinha que arder todos os dias pela presença do Senhor, em constância. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho, o nosso esforço não é vão no Senhor, mas é preciso haver constância. É preciso que eu entenda que eu tenho uma missão diante de Deus, que eu não posso deixar o meu sacerdócio, eu não posso deixar a casa de Deus. A casa de Deus é esse lugar, sim. A casa de Deus é a igreja em geral, sim, porque nós consagramos esse lugar às nossas vidas. A casa de Deus é o meu lar. A casa de Deus também, quando eu me reúno com meus irmãos, quando eu sou o corpo, é a minha vida. Eu preciso manter a constância, ser firme e constante, porque, irmãos, tudo hoje vai tentar roubar de você a constância.
O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos e tem roubado a atenção, tem roubado o tempo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que o ladrão vem matar, roubar e destruir. E tudo que ele puder roubar de você, ele vai roubar, inclusive o seu tempo e a sua constância. Não há como você ser um bom funcionário se não houver constância na sua empresa. Tem como? Não tem como. Um bom funcionário, para ele chegar a ser funcionário do mês, quando já viram aquela plaquinha, funcionário do mês, ele precisa haver o quê? Constância. Ele precisa se apresentar todos os dias diante do trabalho, da empresa, do patrão, e fazer um bom serviço, um bom trabalho. Senão ele não é o quê? Premiado. A mesma coisa no reino de Deus. Existe um patrão, e o patrão é o nosso Deus. Existe uma seara, um local de trabalho, que é o campo, que é a igreja, que é as ruas, que é o meu testemunho. Eu preciso permanecer constante, frequente, todo dia nessa obra. Porque, irmãos, o texto vai dizer, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Às vezes, desanima. Às vezes você nada, né? Tem aquela expressão, vou morrer na praia. Não tem essa expressão? Parece que eu estou nadando e vou morrer na praia. Não, a palavra de Deus garante, o vosso trabalho não é vão. Você que está trabalhando na igreja, você que está trabalhando no ministério, o seu trabalho não é vão no Senhor. Continue trabalhando com constância na obra do Senhor, todos os dias da sua vida. Se apresente ao Senhor. Senhor, que eu seja canal de bênção hoje, que eu ofereça a Ti o louvor, a glória e a honra, que a minha vida seja um sacrifício vivo e agradável. Aleluia. Atos 5:42 vai dizer, e todos os dias, diga, todos os dias no templo e nas casas, não cessavam, digo agora, não cessavam, todos os dias e não cessavam, constância, frequência, perseverança, todos os dias e no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Todos os dias das nossas vidas, precisamos acender o fogo no altar, precisamos oferecer sacrifício para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja levantado. Aleluia. Então, precisamos de trabalho, esforço, precisamos de constância. O terceiro ponto, o fogo queimando, a oferta no altar não é opcional ou voluntário, é uma ordenança divina. É uma ordenança divina. O sacerdote tinha a incumbência, a obrigação de comparecer todos os dias no tabernáculo. Não é assim, hoje eu estou afim. Não, é hoje o dia de orar. Hoje eu não estou à vontade de ler a Bíblia. Não, é hoje, tem que ler a Bíblia. Não tenho vontade de orar. Não, é hoje. Não estou afim de ir para o culto. Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus todos os dias. Não é facultativo. Não é se eu quero ou se eu não quero, se eu estou bem ou se eu não estou bem. Eu preciso estar na presença de Deus. E quem mais vai ser beneficiado não é Deus, sabia? É você. Porque a Bíblia vai dizer
mais bem-aventurado é dar do que receber. Há uma necessidade do nosso interior de ter intimidade com Deus, de ter contato com Deus. Antigamente a forma de Deus falar, de se manifestar, era nos altares, oferecendo oferta de holocausto. Mas hoje é entrando na presença de Deus em adoração e quebrantamento com o espírito voluntário. Essa é a forma de Deus falar, de Deus se manifestar a nós. E a igreja, como falei antes, tem deixado o Satanás, o ladrão, roubar a intimidade, a presença. Irmãos, quando não há mais intimidade no relacionamento, quando não há mais presença, esse relacionamento está fadado ao fracasso, a uma ruptura, a um divórcio. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Se não nos apresentarmos diante dEle para ter intimidade, para ouvir a sua voz, para receber e ofertar, o nosso relacionamento está fadado a uma ruptura. E quantos têm deixado o relacionamento com Deus e trocando por outros afazeres? Muito trabalho. Não, trabalho é muito bom, mas trabalho em excesso rouba você de Deus. Muito entretenimento, muitas festas que têm nos roubado a presença de Deus. Minha oração esses dias tem sido: Senhor, coloca fome e sede no coração da tua igreja. Precisamos voltar a ter fome e sede de Deus. Irmãos, não tem como nós ganharmos o mundo, a nossa casa, nossa parentela. Não há como influenciarmos e sermos pequenos Cristos, testemunhas vivas de Deus, se nós não estivermos diante da presença do Senhor, em intimidade, se não gastarmos tempo para receber a revelação de Deus, para receber a presença doce do Espírito Santo. Quem mais precisa de estar num lugar de adoração, num ambiente de adoração, não sou eu, pastor, no sentido de que você precisa vir aqui para eu me sentir bem. Não, quem mais precisa de vir aqui é você. Quem mais precisa de ir ao quarto, trancar a porta, fechar a porta, e o Pai que vê no secreto te recompensa, é você, porque a recompensa é sua, é minha. Eu tenho necessidade. O salmista vai dizer: a minha alma, o meu ser tem sede de Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus, e há um vazio que só a presença de Deus pode preencher. E às vezes nós estamos buscando em coisas, nas coisas materiais, nas coisas visíveis. Você não vai achar. O apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Eu posso perder tudo. Eu tenho por perda, porque eu encontrei algo maior de valor, eu encontrei algo superior. É a presença do Senhor, é a adoração, é a intimidade. Não podemos perder a intimidade. A igreja dos últimos dias vai ser uma igreja marcada por uma igreja que é avivada e uma igreja que é nércia, apóstata. E nós precisamos escolher em qual lugar nós estamos. Aleluia. De que lado você está? Das 5 que eram nércias, 5 virgens, ou das 5 que eram prudentes?
Jesus está voltando. Irmãos, eu tenho certeza, Jesus está voltando. Outra hora eu vou contar aqui um testemunho, uma revelação que eu tive, que eu considero ser uma revelação profética, porque Jesus está voltando. Os sinais seguirão aos que creem. Aleluia. E minha oração e o meu clamor diante de Deus tem sido: Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja em Senador Camarava. Você pode levantar suas mãos e falar: Senhor, aviva a minha vida. Aviva a minha casa. Aviva, Jesus. Aviva o meu bairro, a minha escola. Senhor, vem com poder e grande glória, porque Tu és o mesmo ontem, Jesus. Tu estás aqui, aviva a minha vida, toca no meu ser, toca no mais profundo, Senhor, que a Tua palavra tenha poder de ir até a divisão da alma e do espírito. Senhor, nós precisamos ser tocados por Ti. Nós precisamos ser avivados. O diabo vai querer te roubar de Deus. Aleluia. O diabo vai querer te roubar de Deus, porque o diabo é um roubador. Essa é a função dele. É uma das funções dele. O diabo é ladrão. O diabo vai querer te roubar da presença, da eclésia, da coinonia, do ágape. O diabo vai tentar te roubar. Aleluia. Mas nós somos sacerdócio santo, nação santa, povo eleito, adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Você é sacerdócio. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Irmão, é coisa linda. Aleluia. Irmãos, não há nada melhor. Tinha uma música que diz assim: não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Meu irmão, não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Irmãos, o prazer carnal é bom? É para a carne. Mas, irmão, quando você é tomado pela presença do Espírito, quando você é envolvido na palavra, quando o teu coração está queimando e ardendo por amor, de sede, de fome, meu irmão, não há prazer maior do que esse. O próprio Cristo, o Espírito Santo, Ele refrigera a nossa alma, Ele traz consolo, Ele traz revelação. Não há nada melhor que isso. Não há prazer melhor. Não há alegria maior. Experimente isso. Jesus disse: vá para o teu quarto, fecha lá a porta. Aleluia. Isso não é voluntário. Isso é uma obrigação nossa, porque é uma necessidade nossa. Há uma necessidade nossa. Nós ansiamos pela presença do Senhor. Isaías 5, ou melhor, 55, 6, vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Invocai-o ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai vir um dia onde ele não vai ser achado. Está chegando o dia onde a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão, e nós, como ele, seremos arrebatados nas alturas e seremos transformados. E quando esse dia chegar, não vai ser mais achado.
A Bíblia diz que as pessoas vão correr de um lado para o outro e não vão achar a palavra, não vão achar a revelação, não vão achar a manifestação do Espírito. O dia hoje, a hora é hoje, a hora é chegada, é agora, não deixe para amanhã. Você não sabe. Eu não sei o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar mais. Eu posso não estar mais. Hoje sepultamos nosso saudoso irmão Heitor, obreiro Heitor. Estava aqui, agora, agosto, outubro, fazendo evangelismo. Dezembro, estava ali operando a mesa de som. E hoje não está mais no nosso meio. Mas uma lição que ele nos deixou: para Deus tem que ser o melhor. Uma lição que nos deixou. Ele tinha certeza de que ele ia comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a sua coroa. Ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo do porvir, porque a sua fé era uma fé inabalável. A hora é hoje, irmãos. Aleluia. Gabriel, toca aqui pra gente. Faz um fundo musical. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Às vezes parece que Deus está longe, mas Deus está perto. Às vezes nós que nos distanciamos. Jesus conta a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, o filho mais novo, nunca conheceu o valor e nunca desfrutou do valor da presença do Pai. O Pai estava perto, mas ele estava longe. Da mesma forma, o filho mais velho, igual modo, estava perto do Pai, mas nunca tinha experimentado aquilo que o Pai tinha para ele. O pai vira e fala para ele: filho, você está tanto tempo comigo? Ah, não. Quanto tempo nós estamos com Deus, na presença dele, e não experimentamos algo maior? Quanto tempo estamos na jornada há 10, a 20, a 15 anos, 30 anos, e não experimentamos algo? Por quê? Nós estamos olhando a herança, nós estamos olhando o rebanho, mas a melhor coisa é a presença do Pai. A melhor coisa que tem é ter o Pai perto. E os dois filhos não sabiam, não tinham discernido o maior valor. Estava ali na casa, mas totalmente perdido. E quantos de nós às vezes estamos assim? Deus está perto, mas nós estamos nos distanciando. Deus está perto, mas nós estamos pedindo: Senhor, me dá dinheiro, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Senhor, me dá mais. Senhor, me dá. E o Senhor está falando: eu quero te dar, mas não quero te dar coisas, eu quero te dar de mim mesmo. Eu quero fazer de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero te dar a minha presença, a minha unção, a revelação, a autoridade, o poder. Eu quero me manifestar, mas você quer coisas. Aleluia. Nós temos que voltar para o Senhor e falar: Senhor, perdoa-nos, porque estamos deixando o nosso sacerdócio, estamos fazendo com negligência. Não estamos, Senhor, de dia e de noite, não estamos nos apresentando diante de Ti, não estamos te dando o melhor. Tinha que ser o melhor cordeiro, o melhor novilho. A oferta tinha que ser uma oferta com gordura, não podia ser qualquer coisa. Então pare de entregar qualquer coisa para Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida, do seu ser, daquilo que você pode fazer.
da sua vida como sacerdócio. Entregue a Ele todos os dias. Essa é a nossa missão. Queimar diante do Senhor, estar diante da presença dEle. Para terminar, João 4, 22. Ah, Jesus. João 4, 22 vai dizer: Jesus está passando por Samaria e ele tem um encontro com a mulher samaritana. Muitos conhecem esse texto e diz assim: vós adorais o que não sabeis. Jesus está falando para a mulher samaritana, porque ela perguntou: onde nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que é em Samaria, ou melhor, em Jerusalém, e os samaritanos dizem que é no monte, em Samaria, acho que é o Monte Gerizim. Onde nós devemos adorar, Jesus? Porque eu sei que tu és profeta. Esse é o papo da mulher samaritana com Jesus. Jesus, onde nós devemos adorar? E tenha em mente que aqui ela está falando de sacrifício, porque ela ainda estava na antiga aliança. Jesus ainda não havia morrido, e ela, como descendência de Abraão, mesmo sendo samaritana, a forma de sacrificar é como? Um altar. Muitos altares, a maioria na antiguidade eram altares de pedra. Elias fez altares de pedra, como eu falei, os patriarcas se levantavam e ele era imolado, o cordeiro sacrificado. O tabernáculo era o de bronze. Então, ali a mulher samaritana está no papo com Jesus do sacrifício. Onde nós devemos derramar o sangue? E onde nós devemos adorar? Onde nós devemos ofertar o nosso novilho? Olha que tremendo. E Jesus já começando a elevar os princípios da lei. E Jesus já querendo ampliar a visão daquela mulher. Aleluia. Aí Jesus diz: vós adorais os que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu, da tribo de Judá. Aí Jesus diz, vamos ficar de pé, presta atenção nisso. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em... Mas a hora vem, e agora é, não vai ser, Jesus estava falando, agora é, mulher samaritana, agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Agora em que? É em espírito, não precisa mais de sacrifício. Eu vou acabar com esse ritual. Agora o sacrifício vai ser em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os adoradores, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Agora é a hora. Jesus está falando, adoração agora vai ser em espírito e em verdade. Chega de ritual, porque antigamente podia se oferecer um sacrifício, mas simplesmente por cumprir um culto, uma religiosidade, uma cerimônia. Mas agora não adianta vir domingo, não adianta vir quarta, não adianta ir na célula, se não for em espírito e em verdade. Não adianta vir à igreja, não adianta falar Jesus, eu dou o dízimo, se não for em espírito e em verdade. Não adianta falar, dizer nada para Deus. Porque importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Altar fala de sacrifício. Altar fala de adoração. Fale altar,
Diga, altar fala de adoração. Aleluia. Senhor, que as nossas vidas sejam um altar de adoração, mas não um altar religioso. Jesus, nos livra da religiosidade. Senhor, nos livra, Senhor, de vir à Tua igreja para, Senhor, bater ponto, para agradar o bispo, o pastor, para agradar pessoas. Pai, nós queremos vir à igreja para Te entregar um perfeito louvor, frutos de lábios que confessam o Seu nome. Senhor, nós queremos entrar na Tua presença, no santíssimo lugar, porque agora o véu do templo se rasgou e hoje nós podemos entrar. Nós podemos ir à Tua presença com louvores de adoração, com a nossa vida derramada aos Teus pés. Nós podemos oferecer tudo que somos, todo o nosso ser, Senhor. Nos ajuda a oferecermos dia após dia. Senhor, nossa oração é: aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, aviva essa obra, aviva a Tua obra no meio dos anos, a glorifica, Senhor. Pai, que haja quebrantamentos nos nossos corações. Que haja, Senhor, o fogo do Teu Espírito. Que o fogo do Teu Espírito acenda, Senhor, nos nossos altares. Que o fogo do Teu Espírito não seja apagado. Como a Tua palavra de Deus diz: não extinguais o fogo do Espírito. Não extinguais o Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso alimento. Venhamos a queimar todos os dias, Senhor. Venhamos a queimar todos os dias, Senhor. Que as nossas vidas sejam um sacrifício vivo e agradável a Ti, Senhor. Fica conosco, é o que Te pedimos e Te adoramos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.